Ai, ai, ai. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um pouco sobre doenças psicossomáticas. Esperando nosso amigo aí, psicólogo Matthews, vai estar junto comigo hoje, abrangendo mais sobre esse assunto para que você possa entender mais sobre doenças psicossomáticas. Já já vamos dar início à nossa psicoeducação sobre esse assunto. Você que quer aprender, ouvir mais falar um pouco sobre isso, esteja conosco até no final. Você que vai ouvir depois, curte e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre doenças psicossomáticas. Só um minuto, estou esperando o Matthews entrar para a gente poder dar início aqui à nossa palestra. Mara, um abraço, querida, saudades. Só um minuto que vamos começar. Ministro aqui. Matthews, cadê você? Se você estiver aí, dá um sinal de vida que você está aí. Paulo, Mira, um abraço, meu amigo. Que bom te ver aqui participando conosco. Só estou esperando o Matthews entrar para a gente começar. Está chovendo muito aqui, gente. São Paulo está um temporal aqui em Jundiaí. Estou aguardando para a gente poder estar dando início aqui. Vamos ver aqui onde está o Matthews. Só um minuto. Vamos lá. O Matthews, estiver por aí, dá um sinal, meu amigo. Não tem nem mensagem sua, não estou te vendo. Matthews. Deixa eu ver aqui. Pronto, enviar. Deixa eu ver o Matthews. Aí, Celestial e tal. Boa noite, gente. Estou esperando o Matthews aqui entrar para a gente poder dar início à nossa palestra de psicoeducação sobre doenças psicossomáticas. Tá chovendo muito aqui, já caiu energia 2 vezes. Estamos no aguardo. Vamos ver. Não. Os Matthews entrando. Denunciar, remover o vivo, bloquear, fixar. Matthews, você conseguiu entrar? Não está dando opção de te convidar para você entrar. Você poder dar uma olhadinha lá se está aceito, porque não está dando opção de convidar para você entrar. Um, dois, três. Cadê você, Matthews? Aceitei. Ah, agora sim, finalmente. Até que enfim, né? Agora eu consegui falar com você, meu amigo. Que luta. Tudo bem?
Tudo bem, e você, como você tá? Tudo bem também. Meu computador caiu a linha, acabou a energia, temporal, mas que bom que você entrou, né? Importante que a gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje. Fica aqui gravado. As pessoas também podem, né, ver depois e aprender mais sobre esse assunto. Falei aqui já sobre o tema que a gente vai falar é sobre psicoeducação, sobre doenças psicossomáticas, né? E abranger um pouco sobre esse assunto para que as pessoas possam ter uma noção, né, de que é uma doença psicossomática. Pode se apresentar, Matheus, Matthews, né? Gratidão, Márcio. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade. Uma grande honra para mim poder estar aqui nessa linha de frente. E realmente, saúde mental é uma questão que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, não recebe o valor e a importância que lhe é devido. Então, como Sim, você já disse, eu sou o Matthews, eu sou recém-formado em psicologia, é, amigo de graduação, né, do grande Márcio, e amém. hoje nós estamos aqui para fazer uma palestra preventiva, onde nós vamos falar sobre quais as causas, o que é, né, como o Márcio já disse, a doença psicossomática, sua origem e formas de tratamento, ou seja, uma palestra preventiva, onde você terá conhecimento sobre o que é a tal doença, como ela é formada, e assim evitar diminuir ou perder a sua saúde mental por conta desses fatores que venham a causar as doenças. Né, Márcia? Sim, sim, isso mesmo, Matthews. Sou Márcio também, recém-formado, com Matthews, né? Mas já trabalhamos na área já há um pouco de tempo, né? Não só no estágio, mas assim, podemos ter, conhecemos bastante pessoas e atendemos bastante pessoas com doenças psicossomáticas, né? Muitas vezes a gente atende o cliente acha que o problema dele é comportamental, e muitas vezes o problema dele é doença psicossomática, que tem que ser atendido com psicanálise, né? E a gente também abrange um pouco de todas as teorias, principalmente a comportamental, né, médios? E a neurociência também, né, que ajuda muito nesse sentido, e a psicanálise. Eu gosto muito da psicanálise comportamental, né, na neurociência também, mas a psicologia tem vários temas, né, médios, que a gente pode abranger, são muitos temas, e muitas áreas para que você possa desenvolver e trabalhar. Então, são muita coisa interessante. Você que tem interesse em psicologia, aconselhamos a você fazer parte, né, dessa saúde mental, que é uma saúde que é a saúde mental que o povo hoje, a sociedade precisa, né? Precisa mais de pessoas que trabalham nessa área, pessoas que se dedicam, pessoas que têm empatia nessa área, para poder se entregar, né, de corpo, eu falo alma e espírito, para poder atender um paciente, porque não é qualquer pessoa, né? A gente está atendendo alguém que está entregando o coração dela nas nossas mãos. Então, é uma responsabilidade muito grande trabalhar como psicoterapeuta, né, nessa área, e é preciso ter empatia, se colocar no lugar do paciente para entender o que o paciente está sentindo, né, médios? Com certeza, com certeza. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, doença psicossomática, e você que for entrando, se quiser compartilhar, a gente compartilha, ajuda a gente aí na live, está começando agora, né, a gente está começando com as lives agora, né, mas a gente já faz atendimento também, entendeu? Você precisa de algum atendimento, você pode buscar o Métios aí também, ele vai deixar o link dele depois embaixo, né, você pode procurar ele, pode me procurar também para atendimentos, a gente também faz atendimento, tanto como criança, adolescente e adulto, e casal também. Se você precisar, pode entrar em contato conosco, que a gente pode tentar te ajudar de uma forma mais clara, objetiva, tentando te ajudar a sair, né, pela porta de saída de algumas prisões, né, porque muitas vezes são prisões da alma, né, da mente, que a gente costuma passar por esses momentos, a gente fica preso, bloqueado naquele lugar. E através da psicologia você consegue acessar chaves para sair desse lugar, né, Médios? Com certeza, com certeza. Para mim é um prazer estar com você também, né, Métis, aqui. Métis é um menino muito inteligente, ele é o mais inteligente lá do nosso grupo, né, da sala, e
E é o mais quietinho, né? Mas é o mais inteligente. Os mais quietos são os mais inteligentes, né, Remédios? Mas é um prazer estar com você aqui, tá bom? Sei que você é uma pessoa que tem estudado muito, se dedicado. Eu falo que o conhecimento ele é a porta de saída, né? A gente precisa ter o conhecimento para poder abrir as portas, para que outras pessoas possam sair também, não só a gente, mas outras pessoas também. Enfim, nosso tema hoje é doença psicossomática. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, Médios? Com certeza. E pode falar, Médios. Ok, lembrando que doenças psicossomáticas nós vamos abordar porque é um aspecto que envolve a saúde mental. E a saúde mental você pode levar como significado estar bem consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela afirma que no Brasil, 1 a cada 4 pessoas sofre ou sofrerá ao longo da vida um problema psicológico. Então, há necessidade de conhecer, entender, né, que a saúde mental, assim como a saúde física, a saúde emocional, biológica, seja como for, ela também é muito importante e não pode ser anulada. Não é apenas os remédios que vão ali trazer a cura, de certa forma. Os remédios, eles servem tanto, sim, por exemplo, o Covid, a vacina realmente vai tratar aquela situação, vai trazer a cura, mas existem questões que o problema ele está no emocional, está no psicológico, que os remédios ali, eles não vão poder curar, mas sim ajudar a diminuir os sintomas, te dando mais uma abertura, te dando, facilitando ali o processo para você buscar o tratamento e arrancar o problema pela raiz, não apenas pelo tronco. Ou seja, o remédio, em certos casos, é como se você serrasse toda vez que uma árvore crescesse. Você serra o tronco, mas a raiz do problema permanece ali. Enquanto você não remover aquela raiz, a árvore que é o problema, ela vai continuar crescendo. Então, Márcio, você pode falar para o pessoal o que são as doenças psicossomáticas? Sim, sim, sim. É interessante que você falou sobre os remédios, né? Os remédios, ele só ajuda a minimizar, né? Ou seja, ele vai trabalhar no seu sangue, né? Nos seus neurônios, mas a raiz do problema ainda não foi resolvido, né? E o importante é você resolver as raízes, senão você vai viver dependente de remédios a vida toda. E, então, o que são doenças psicossomáticas? Doença psicossomática, primeiramente, psico vem do grego, né, que significa alma, mente, ou seja, para mim a alma, mente e coração é a mesma coisa, tá ligado? Porque a mente, a alma e o coração faz parte, para mim é um só. Então, assim, quando fala de psico, no grego, que vem também da psicologia, nós estamos falando da alma, né, da mente, né, da psique. E quando a gente fala de soma, a gente está falando de físico. Então, o que é o psíquico, né? A alma, são as emoções, são os sentimentos, são as paixões, né? Tudo que está ligado, os desejos, tudo está ligado na mente, tudo está ligado na alma. Então, assim, as emoções, elas são expressadas através da alma, sentimentos, isso é a alma, é a psíquico, né? Que é a psique, que no grego significa alma. E a soma é o físico. Ou seja, né, tudo, a origem das doenças psicossomáticas que vem no físico, a origem dela vem da alma, da psique. Então, assim, alma, vou colocar mente, né, porque mente e alma é a mesma coisa. Então, a mente e o corpo, eles andam juntos, não tem como separar. Então, eles fazem parte do corpo. Então, toda doença, né, a doença psicossomática, ela vem da mente, que é transferida para o corpo físico. E o mais interessante que eu falo para a gente entender as origens, né, o Métios, das doenças psicossomáticas, você precisa entender primeiro o que é a sua mente. Né? E Freud, um dos teóricos da psicanálise, da psicologia, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a mente. A mente ela tem 3 partes, ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, ela é consciente. Segunda parte, ela é pré-consciente. Terceira parte, ela é inconsciente. Ou seja, o que é o pré-consciente da mente? A mente divide em 3 partes. Pré-consciente é o mundo aqui e agora, é o mundo exterior. Você toca o celular, eu falando com você falando comigo, eu te vendo, você me vendo. Esse é o mundo presente, é o que está acontecendo aqui fora. Agora, o pré-consciente é o que fica no meio. Ou seja, né, os momentos que eu passei há 2 dias atrás,
né? São conteúdos da mente que há 2 anos atrás eu consigo acessar com facilidade. Ou seja, né, aquilo que eu lembro com facilidade, que não é o exterior, mas que passou, que eu lembro com facilidade, é o pré-consciente. São coisas que aconteceram momentos atrás, há 1 ano, há 2 anos atrás. Agora, o inconsciente, ele é toda a nossa vida. Exemplo, hoje eu tenho 45 anos. Então, meu inconsciente hoje, a idade dele é 45 anos, porque tudo que eu vivi, né, nesse tempo de 45 anos está no inconsciente. Ou seja, são conteúdos da mente que eu não consigo acessar com facilidade. Exemplo, da infância, da adolescência, a fase de criança. Então, tudo isso aí está no seu inconsciente, é a sua psique, é a sua mente. Então, quando o Freud fala sobre isso, é muito interessante, porque o inconsciente é a nossa alma, é tudo que está lá dentro. É a mente faz parte da alma, que são sentimentos, que são emoções, que são expressadas através da alma, dessa alma e dessa psique que faz parte do pré-consciente, consciente e inconsciente. Então, a mente nossa divide em 3 partes. Primeiro, consciente, pré-consciente e consciente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para você entender uma doença psicossomática, você precisa entender primeiro o que é a sua psique, o que é a sua mente, da onde que elas vêm, da onde que é a origem, né, dessa doença, da onde que ela está vindo, como que ela surgiu na minha vida. Então, assim, a doença psicossomática, ela é uma doença que ela começa no mundo, no presente. Ou seja, o presente, né, Freud fala muito sobre isso, porque as mulheres, na época que, a hiperdermologia, ela fala muito sobre isso, que as doenças psicossomáticas, ela dá muito em mulheres, mais em mulheres do que homem. Eu não entendi o porquê disso, mas para entender melhor, eu sei que a mulher é mais sentimental, né, Métios? Então, por ser sentimental, acho que ela sofre mais doenças psicossomáticas, porque as doenças psicossomáticas são emoções, são sentimentos expressados. Então a gente vê que o homem não é tanto sentimento, mas a mulher é. Então as mulheres de primeiro, na época que surgiu a neurologia, né, Freud estudou, ele era médico também, ele era neuro naquela época. Então assim, ele começou a atender mulheres que havia problemas. E essas mulheres chegavam lá com partes do corpo que estavam adormecido, a parte de baixo, o braço adormecido, elas chegavam cegas, e eles fizeram exames. Todos os exames que fizeram como neuro não deram nada. Então, ou seja, aí surgiu o fenômeno, né, que é a histeria, da histeria que é dado o nome de doença psicossomática. O que são doenças psicossomáticas? São traumas que a gente viveu, né, são emoções fortes que a gente viveu, são dores que você passa na vida. E essas dores presentes que tá. Olha só, eu falei de é muito interessante isso, Médios, porque ela é bem mais explicada do jeito que eu estou falando. Porque quando o Freud fala de consciente, pré-consciente e inconsciente, a dor que eu sofro, primeiro, ela é consciente. Ou seja, você sofreu um trauma sentimental, né? Você foi traída, você foi machucado, você foi machucada, então te largaram, te traíram, então você está ali, aquela dor presente. Essa é a dor presente. Só que ainda não está no seu corpo. Você não sente, você sente ela presente. Você sente uma dor que ela ainda está ali dentro, mas ela ainda está presente. Aí, toda pessoa que tem dor, ela se expressa, ela sempre fala da ferida, onde ela está machucada. No início da sua dor, você sempre vai falar sobre isso. Então, toda vez que você está ferido, machucado, ou causou um trauma, que eu falo presente, você fala nele a todo instante. Aquela dor, você toca, você fala sempre na dor. Né? Mas só que ao mesmo tempo essa dor que está presente, ela vai para o pré-consciente. Do pré-consciente tem um aparelho que está na nossa mente, que Freud fala sobre isso, é repressão, o recalque. O que é repressão? Ela reprime a dor. Né? A sua dor do consciente, que você sentiu hoje, ela vai para o pré-consciente. Do pré-consciente, esse aparelho empurra ela para baixo. Para onde? Lá para o inconsciente. Aí essa dor fica escondida. Você fala muito da dor... Você fala muito da dor no presente. Aí, quando ela vai para o pré-consciente, você vai esquecendo dela um pouquinho. Né? Se ela não for tratada, ela está ainda ali no pré-consciente. Mas quando você acha que esqueceu essa dor, ela já está no inconsciente, que é lá embaixo, na sua psique, escondida lá. Aí você acha que a dor foi embora, mas você não tratou essa dor. Aí que vem as doenças psicossomáticas. Porque essa dor que você sentiu, que você não tratou, que você reprimiu, que você jogou lá para o inconsciente, que muitas vezes você não quer pensar mais nela, porque dói, mas você deixou ela lá no cantinho, lá embaixo, escondida, ela vem em forma de sintoma. Ela somatiza no corpo, que é a soma. Aquilo que eu falei, psicossomática, psique
psico-alma, né? Soma físico. Então, o que ficou no seu inconsciente é transferido para o físico. Essa é a famosa doença psicossomática. Foi assim que começou lá atrás, através, né, dessas mulheres, que as mulheres tinham marido, elas tinham filhos, elas trabalhavam muito, então muitas vezes ela causava essas dores nela, e ninguém achava o resultado, fazia exames neurológicos, não dava nada. Então Freud entendeu que chegou o fenômeno que Freud entendeu que a histeria era a doença psicossomática. Então eles faziam regressão, eles trabalhavam no inconsciente na época. Muitas dessas mulheres obtiveram cura através disso. Só que depois eles mudaram com o tempo, né? Que a gente vai falar isso mais na frente, mas para você entender melhor, não sei se você que está aí ao vivo está entendendo sobre isso, mas a doença psicossomática é algo que causou no seu presente, que foi para o pré-consciente, do pré-consciente foi para o inconsciente, e você não tratou essa dor, ela ficou lá, então ela volta novamente. Como que ela volta? Né? Ela volta através de jorradas, eu falo jorradas de sentimentos, de cargas, energias, porque a gente é pulsão, a gente é formado por pulsão de vida, pulsão de morte. Toda criança, quando ela nasce, ela tem a pulsão de vida, né? Ela tem um id aflorado. Né? Com o tempo, esse id ela vai crescendo, vai envelhecendo e vai diminuindo. Mas, assim, essas pulsões que ficaram lá dentro, essas cargas de energias, elas são transferidas por corpo físico, se não for tratado. Né? Então, a gente passa por esses momentos, mas a gente não entende. Aí você vai no médico, você começa a sentir formigação no corpo, você começa a sentir dormência no corpo, você começa a sentir uma gastrite, aí você vai lá, faz exame, não dá nada, endoscopia, não causou nada. Aí o médico fala assim, ó, essa doença aí, você não tem nada, pode ser emocional. Ele está dizendo para você que pode ser psicossomática a doença. Então, a doença psicossomática, ela anda com a mente e com o corpo, né, Médios? Perfeito. Você quer continuar falando ou você quer... Eu complemento. Então, fazendo o resumo, doenças psicossomáticas são todos os problemas emocionais, traumas que não foram resolvidos e que você foi varrendo para debaixo do tapete, e o que era apenas uma sujeirinha no canto acabou se tornando realmente uma bagunça, um lixão dentro de casa. E um exemplo, a pessoa que tem esse trauma, que não resolve, que vai varrendo ele debaixo do tapete, começa como sendo um problema mais emocional, mais psicológico, mas que pode vir a tornar ser mais físico, ou seja, o que começou nas suas emoções, o seu corpo ele começou a falar, o seu corpo ele começa a pedir por ajuda, ele começa a expressar os problemas que não foram resolvidos de forma física, como manchas no corpo, por exemplo. Existem casos em pessoas que aparentam ter uma corcunda, mas quando entra na terapia, desabafa, pega aquele problema que não foi trabalhado, que não foi curtido e desabafa, ele é acolhido ali pelo profissional, ele sai da sessão não mais com fundo, mas já com a coluna reta, porque aquele peso, aquela carga que não havia sido tratada, não havia sido desabafada, ela foi ali trabalhada naquela sessão. Pode prosseguir, Márcio. É isso aí. Então, tem muitas coisas o que pode desencadear, vamos supor, uma doença psicossomática, né? Quais são os gatilhos que pode desencadear essa doença? Né? A gente tem, o Médici falou sobre alguns aí, a gente tem, né, pessoas que não dormem direito durante a noite, e principalmente essa doença, ela vem através de estresse, muito estresse. Né? Você que passa muito estresse, pessoa que trabalha demais, não tem tempo, não tira folga, tá ali todo dia trabalhando, que tem que sustentar a família, fica pensando no filho, uma hora o corpo não vai aguentar. Uma hora o corpo vai, esse estresse, essa jorrada de estresse, que são energias negativas, às vezes ela pensa, como é que eu vou sustentar meu pai, como é que eu vou sustentar minha mãe, como é que eu vou sustentar meu filho, né? Ou meu marido me largou, né? O que eu vou fazer, como que eu vou me sustentar agora? Então essa mãe ela fica desesperada. Então são jorradas de pensamentos negativos. A pessoa não dorme direito, ela precisa tomar remédio para dormir, ela vai no médico, ela vai no psiquiatra, mas ela não procura um psicólogo para tratar. Por quê? Porque o psiquiatra ele não vai tratar a sua raiz, ele vai tratar você com remédio. Mas ele sempre indica você para buscar um psicólogo. Porque quem trata esses problemas são um psicólogo. Então,
essas doenças que são causadas através de muito estresse, muito trabalho, pensamentos negativos, sentimentos negativos, tudo isso aí pode causar uma carga de energias negativas que vai para o inconsciente. Porque todo pensamento que vem muito forte, sem parar na sua mente, já são pensamentos negativos, que você luta contra aquilo. Só que você não resolve, você não busca ajuda. Então esses pensamentos continuam a bater na sua mente, continua latente dentro de você. E esses pensamentos que estão latentes dentro de você, uma hora o seu corpo você não vai aguentar. Aí ele vai somatizar, ou seja, essa carga, esse aparelho que eu falei que fica no meio, esse aparelho recalque que fica no meio, que imprime a dor para baixo, quando a dor está lá embaixo e ela está sobrecarregada demais, esse mesmo aparelho, ele empurra novamente a dor, porque ele volta, ultrapassa o aparelho, ele vem para o corpo físico, o presente. É onde você sente essas formigação que ele falou, essas manchas roxas no corpo, né, onde você sente tonturas, onde você sente palpitar seu coração, você sente várias coisas. Então, assim, tudo tem que... A nossa saúde mental, ela tem que ser muito bem cuidada. Ela tem que ser muito bem analisada, muito bem observada, tem que ter um bom cuidado para isso. Porque dependendo, pessoas que não cuidam da saúde emocional, da saúde mental, tem pessoas que são difíceis de se abrir, né, médicos? Elas não conseguem se abrir, elas são tímidas, não conseguem expressar a sua dor. Eu vou dizer algo para você. Tem um doutor que ele fala que a boca, quando a boca não fala, o órgão sente. Mas quando a boca fala, o órgão não sente, o órgão é curado. Então, assim, se você não falar, se você não se expressar, se você não jogar para fora, vai somatizar. Vai para o teu corpo esses pensamentos, essas energias negativas, tudo que você tem guardado, mágoa, né, sentimento de ira, de traição, que não foram tratados, vai somatizar. Quantas pessoas que eu vejo com roxo no corpo, mancha roxa, mas eu falo, você caiu, machucou? Não, não sei, saiu no meu corpo. Na hora eu sei que é psicossomático, é doença psicossomática. Então, assim, são exemplos, pessoas que têm problema de gastrite, né, vai no médico, né, o médico faz exame, ó, não tem nada, não deu úlcera, não deu nenhum tipo de inflamação, você não está tendo nada. Então, eu sou psicossomático, são doenças psicossomáticas, né, são traumas que eu vivi, são traumas que eu guardei, eu não expressei, não curei, que vem em forma, e vem somatizando no físico, né, em forma de somatizando no físico. Falando sobre causa, a maior causa das doenças psicossomáticas é a forma como você vai interpretar a sua vida, é a forma como você olha para a sua vida. Se você é uma pessoa que tende a ser mais pessimista, uma pessoa que tende a ser mais pessimista, então você vai ali se sentir mais ansioso, se sentir mais estressado, a um nível não leve e moderado, mas a um nível acentuado que vai te trazer ali prejuízos. Você vai começar a ficar estressado, irritado, realmente vai começar a ter taquicardia no coração. E se você, 24 horas por dia, em todas as áreas da sua vida, tende a ser pessimista, então você vai trazer essas emoções e cada vez vai somando. É como o Márcio trouxe, você vai enchendo o balde e vai chegar uma hora que o balde ele vai transbordar. Ou seja, que é o momento onde o momento que para de ser apenas um estresse, para de ser apenas uma ansiedade leve que vai te ajudar a lidar com a situação. Então, é o exemplo da árvore. Você para de não, você vai ficar ali só cortando o tronco, só cortando o tronco, e sendo que você precisa lidar com a raiz do problema. Então, falando sobre causas, três causas muito comuns e que todo mundo conhece são a ansiedade, o estresse e a depressão. A ansiedade é a preocupação que nós temos em relação ao futuro. O estresse é a pressão que nós sentimos em relação ao nosso presente. Já a depressão é a pressão que nós sentimos em relação ao passado. Então, ansiedade. Ansiedade, a princípio, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ou seja, a ansiedade, ela está ali para nos alertar e nos preparar para, por exemplo, um exemplo ótimo é quando você está assistindo um filme de terror e começa a tocar aquela música que vai ali te dar indícios de que vai vir um momento de susto. Então o corpo ele vai começar a reagir, perdão, o corpo não, as suas emoções ela vai começar ali a reagir, vai ativar a ansiedade. Eu quero que você pense em um policial. Quando um policial ele é acionado e precisa, vamos supor, ele precisa entrar em uma casa onde tem alguém como refém. E ele sabe que o
criminoso ali, ele está armado. Então ele vai colocar o colete à prova de balas. O colete à prova de balas é como se fosse ansiedade. O policial ele está preocupado com a possibilidade do criminoso atirar nele. Então a ansiedade é como se fosse o colete de balas. O colete de balas, existem coletes de balas que é muito pesado, então é como se fosse ansiedade. A ansiedade é a pressão que nós sentimos em relação ao futuro. O colete de balas ele é pesado. O policial ele vai pegar aquele colete de balas e vai colocar, certo? O colete de balas ele tem o próprio peso. E eu estou fazendo uma associação com o peso da ansiedade. A ansiedade é a preocupação em relação ao futuro. Então o policial ele vai pegar aquele colete de balas e vai se dirigir até onde está esse criminoso com esse refém armado. Então, o colete de balas é a ansiedade. A princípio, ele é apenas um mecanismo de defesa, uma forma do corpo ele se defender contra sustos, momentos de fuga, momentos de briga, ou seja, é um mecanismo de defesa para lidar com essas situações. O estresse, assim como a ansiedade, ele também é um mecanismo de defesa, só que diferente da ansiedade, o estresse, ele é um mecanismo de defesa em relação ao presente, ao aqui e ao agora. Aquele policial que antes pegou o colete e está sendo associado à ansiedade, agora, o que antes ele tinha medo, o que antes ele estava preocupado com a arma, ele chega no local, já não é futuro, agora é presente, como o Márcio trouxe, questões do presente que precisam ser trabalhadas, e o que vira ansiedade vira estresse. O estresse é a pressão que nós sentimos em relação ao presente. Então, chegando lá, o policial ele vai ter níveis de estresse, níveis leves, níveis moderados. Lembrando que o estresse é um mecanismo de defesa, assim como a ansiedade, para lidar com a situação. Uma situação ameaçadora, uma situação perigosa. Então, o estresse ele vai provocar ele vai fazer com que o coração ele bombeie mais rápido, e quando o coração ele bombeia mais rápido que a taquicardia, o sangue vai correr pelo corpo, e quando isso acontece, nós ganhamos velocidade, para quem não sabe, nós ganhamos força extra para poder lidar com aquela situação. E por fim, temos a depressão, que não é um mecanismo de defesa. Vamos lá. O policial, ele se sentia ansioso quando estava indo para aquele lugar. E quando chegou lá, ele ficou estressado. Então, a ansiedade e o estresse são mecanismos de defesa. Mas vamos supor que se o policial chegar lá, infelizmente, ele não consegue salvar a vítima. Então, o criminoso vai lá e mata o refém. A partir daí, o que antes o policial tinha ansiedade e o estresse para ajudar ele a lidar com a situação, e ele não consegue, infelizmente ele não consegue ele salvar aquele criminoso, então ele começa a sentir o luto. E uma das fases do luto é a depressão. Enquanto ali a ansiedade e o estresse a níveis leves e moderados estão ali para nos ajudar a lidar com as situações futuras e presentes do nosso dia, a depressão já é uma consequência, já é uma doença. É quando você não consegue lidar com essas questões. Por exemplo, o do policial, ele não conseguiu lidar com a questão. Então, ele vai pegar e ele vai engolir não, e vai reprimir, como o Márcio trouxe. Então, nós precisamos entender que a ansiedade e o estresse, eles são mecanismos de defesa que vão nos ajudar a lidar com as situações do nosso dia, mas se você ficar com o olho só na ansiedade, tô ansioso, meu coração tá batendo, e para de olhar para o seu objetivo, a ansiedade e o estresse estavam ali para te ajudar a lidar com aquele objetivo, então você se perde só na ansiedade, se perde ali só no estresse, e quando vai ver, você não consegue lidar com a situação e acaba entrando em depressão. Em depressão. Aí, quando você só olha para a ansiedade, você acaba desenvolvendo uma agorafobia, um transtorno de ansiedade. Quando você só foca no estresse, não foca na situação, você acaba ali desenvolvendo, por exemplo, um caso de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O policial, ele pode acabar desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático por não ter sabido, por não ter, nossa, sabido, subido, por não ter sabido, por não ter sabido lidar com aquela situação naquela hora. Posso para você, Márcio?
Sim, é interessante, mas assim, isso que ele falou, tudo tá ligado mesmo ao estresse. Muito estresse, né, muitas coisas que você, pensamentos negativos. É porque muitas vezes a gente fala que a depressão é a antessala, a frustração é a antessala da depressão. Toda vez que você se frustra com alguma coisa, seja na área sentimental, seja na área financeira, né, que você não tem a capacidade de lidar, não tem uma resiliência para lidar com aquilo no momento. Muitos sofrem, porque a resiliência, quando alguém é mais resiliente, ele consegue, né, obter uma boa, né, melhora rápido, mas tem pessoas que não é muito resiliente, então tem pessoas que são mais fracas em outras áreas, que acabam cedendo esses pensamentos. Muitas vezes a gente acha que é bobeira, gente, mas não é, né? Você vê que hoje, né, a gente vê os atendimentos que a gente não expõe em nome de pessoas, mas muitos fatores são fatores familiares das doenças psicossomáticas. São fatores familiares disfuncionais, famílias que não funcionam bem, que deveria funcionar pelo menos 50%, 60%, mas funciona 30%. Né? Ou seja, o filho é molestado, né? Ou a filha é abusada, né? A mãe apanha, ou a filha está apanhando, né? Muita briga dentro de casa. Aí a criança vai crescendo com aquilo tudo na mente, aquilo tudo vai sendo gerado. Porque as crianças de hoje em dia, as crianças elas veem os pais como modelos. Né? Então, se elas não tiverem um modelo mais ou menos correto, porque não existe modelo 100%, mas se tiver um modelo pelo menos 60%, elas vão adquirir um desenvolvimento muito bom, que não vão causar traumas e nem doenças psicossomáticas lá na frente. Porque as doenças psicossomáticas, elas vêm lá na frente. Né? São traumas que você viveu, que está guardado na sua vida, lá no seu inconsciente há muito tempo, que você não tratou, que você não verbalizou, e você continuou nutrindo aquilo. Nutrir sentimentos e emoções negativas fazem com que eu alimento a minha alma, que é a minha mente, o meu corpo de doenças. Né? Você vê que a causa do trauma mesmo, a causa de câncer hoje mesmo, a maioria deles são por causa de mágoas. Falta de perdão, mágoas. São emoções negativas, emoções bloqueadas, porque eu vejo que as doenças psicossomáticas, ela é uma dor. Né? É uma dor emocional. Ela é uma dor, ela chega a ser uma... Tem gente que passa por vários tipos de dores. A gente não pode, né, falar que fulano não está passando por um momento difícil, porque não é você que está sentindo, quem sente é a pessoa. É por isso que o profissional da área tem que se colocar no lugar do cliente. Né? Porque muitas das famílias, aí a filha fala, mãe, eu tô ruim, eu tô passando, às vezes foi abusada, aconteceu alguma coisa, mas não conta para a mãe, porque é ameaçado pelo pai, aí a mãe acha bobeira, minha filha, não tem nada a ver que é isso, mas ela já está cheia de traumas guardados que vai somatizar lá na frente. Então é preciso verbalizar. Como eu posso, né, trazer essa cura para mim? Né? Não é só psicanálise que você tem que fazer. Muitas vezes também é comportamental, né, que o Matheus vai falar aí, porque eu gosto de tratar as duas áreas. Quando a gente vai fazer um atendimento, a maioria dos profissionais, ele escolhe uma área que ele vai atuar, é só uma área. Quando é comportamental, é só comportamental, eu não mexo com psicanálise. Quando é neurociência, é só neurociência, eu não vou mexer com comportamental. Então, eles escolhem uma área só. Então, eu escolho trabalhar nas três áreas. Porque se eu trabalhei na comportamental com o cliente, com o paciente, com o indivíduo, e o indivíduo ele não teve resposta, eu vou usar a psicanálise. Se a comportamental não resolveu, para que eu possa dar um bom resultado para o meu paciente, para que ele possa sair dessa prisão. Porque doenças psicossomáticas são prisões emocionais, a qual eu tenho a chave, mas eu não consigo abrir. Então, alguém precisa abrir essa chave. É um profissional da área. Né? Você precisa verbalizar os sentimentos que você nutriu negativos, as emoções negativas, os pensamentos negativos que você tem nutrido pelo tempo da sua vida. Tem pessoas que sofrem, gente, durante anos. É um sofrimento terrível, você não sabe, a pessoa às vezes sorri, mas a dor está lá dentro, escondida, porque são ameaçadas, não conseguem falar. Não consegue se expressar. Às vezes já somatizou, porque quando a pessoa não consegue falar, ela ficou muda, porque a doença psicossomática também deixa a pessoa muda. Ela não consegue falar, tanto muda quanto cega. Né? A cegueira desde lá de trás. A formigação no corpo, a dormência no corpo, veio desde lá de trás. Então são muitas coisas envolvidas atrás dessa dor. É por isso que a gente precisa tratar a dor. Tem gente que acha que ir no psicólogo é doido, ou no psiquiatra. Não, gente.
tratar da nossa saúde mental, todos nós temos que tratar. Psicólogo tem que tratar, tem que ter outro psicólogo. Nós temos que buscar ajuda. Não pode esconder essa dor. Até quando a pessoa esconde essa dor, ela vai viver com marcas no corpo físico. Então, é necessário cuidar da sua saúde mental, é necessário você buscar, sim, um profissional que vai te ajudar a você sair dessas prisões. E é necessário se abrir, porque se você não falar, não verbalizar, ela vai somatizar, vai continuar com essas dores físicas. Aí você vai no médico, o médico vai fazer exame, você não tem nada, né médico? É igual a síndrome de burnout, né? É um cara que trabalha demais, ele é estressado, ele tá aí sempre correndo, trabalha, não tem tempo para nada. Aí chega no tempo que ele fica desanimado. Parece uma depressão, mas não é. Aí já são as causas das doenças psicossomáticas, já estão somatizando, né? Que são cargas negativas, cargas pesadas que ele carregou durante esse período que ele trabalhou a vida inteira. Aí toma um remedinho, mas não trata a dor. Né? Não adianta, tem gente que fala, não adianta, não adianta. Aí vive tomando remédio. Então, assim, Só parando a... umas das... Oi? Fica só parando a... O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na raiz. Para ir na raiz, eu preciso buscar alguém, né, médicos? A gente não adianta você ir no psicólogo uma vez só. Eu falo assim, olha, a terapia tem que ser no mínimo 5 vezes. No mínimo. Porque o psicólogo vai ter que estudar a sua vida. E outra coisa, né, o indivíduo, o paciente, ele precisa abrir o coração, ele precisa ser sincero, ele precisa expressar o que está dentro, para que o psicólogo ou o psicanalista venha tratar isso. Escrever, vai fazer uma análise de tudo que ele falou e vai tentar resolver o seu problema. Né, Médios? Falando Sobre a causa... sobre... Falando sobre o sobre... comportamental? Isso. Não entendi. Você vai falar sobre o comportamental Isso. agora? Não, né? Eu já entendo. Tá. Deixa eu só finalizar só uma questão. Como a gente tinha dito no começo aqui da live, a principal causa das doenças psicossomáticas é a forma como você vai lidar com a vida. O exemplo que eu dei do policial. Se o policial ele tivesse sido resiliente, ele não estaria tão preocupado com um criminoso armado, porque ele ia pensar, não, calma aí, eu fui treinado, eu sei como lidar, eu não vou estar sozinho, vou estar em uma equipe, eu tenho estratégias, então a forma como você vai olhar para a sua vida, como você vai lidar com as questões das áreas da sua vida, vai definir se você vai gerar estresse e ansiedade, ou se você já vai ter uma calmaria, uma positividade, trazendo ali alívio e desenvolvendo bem-estar e qualidade de vida. Você quer que fale agora já do tratamento? Não, fala, pode falar. Bom, todo mundo conhece o tratamento a partir do médico clínico, mas lembrando que existem casos em que o remédio ele apenas vai tratar os sintomas e é necessário arrancar o mal pela raiz. Existe um caso, não sei se eu trago esse caso agora, eu acho, vou trazer agora. Existe um caso nos Estados Unidos onde o serial killer ele foi capturado e ele recebeu pena de morte. Entretanto, entraram com uma petição para utilizar ele como cobaia. Colocaram ele em uma maca, deitaram ele na maca, algemaram ele na maca e um dos dois braços dele estava fora da visão dele. Chegou uma enfermeira e fez um corte. Simbolizou, arranhou ele com o objeto e colocaram conta-gotas e um balde. Então, o serial killer, ele ouvia as gotas caindo, ele sentiu a pele dele sendo arranhada, e ele começou a pensar, eu estou sangrando. Ele começou a pensar, eu estou sangrando, eu vou morrer. E, sendo que, na verdade, a enfermeira apenas havia feito um arranhão com o objetivo de fazer ele pensar isso, mas ele não estava sangrando, era apenas um conta-gotas com água ali pingando no balde. Então o tempo foi passando e o serial killer acabou morrendo, porque ele acreditava que estava sangrando, porque ele estava ali preocupado com aquela situação. Ele estava vendo de um lado pessimista, eu vou morrer. Agora, se ele tivesse sido resiliente, se ele apenas tivesse, se ele tivesse pensado de uma outra forma, apenas está montando ali
apenas está pingando, não está sendo jorrado de sangue, ele não teria ficado ansioso, não teria ficado estressado e não teria morto. E o mais fascinante é que ele não estava sangrando, ele acreditou que estava sangrando, ou seja, foi a forma como ele viu a situação. Da mesma forma na sua vida. Se você observar os problemas da sua vida por uma lupa de pessimismo, então você vai ter ansiedade, vai ter estresse. E se você ficar só na lupa do pessimismo, você vai acabar gerando doenças psicossomáticas. E gerando esses traumas, gerando esses problemas, se você só varrer ali para debaixo do tapete, então vão acabar realmente se transformando em transtornos depressivos, ansiosos, estressores e assim por diante. Você quer falar do tratamento a partir da psicanálise? O tratamento é você focar em você, em primeiro lugar. Você tem que reconhecer que você precisa de um tratamento. Que você precisa de cura nessa área. Você está sentindo uma dor, que essa dor emocional se escondeu. Se você está indo no médico, o médico diz que seu diagnóstico não deu nada, você precisa buscar ajuda na sua saúde mental. Ou seja, você precisa focar em você, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Segundo, quando você reconhece que você precisa de ajuda, você tem que buscar ajuda com um terapeuta. Busca um dos melhores terapeutas, alguém que vai não só, cuidar de você de longe, mas alguém que vai entender a sua dor, que vai se colocar no seu lugar. Porque nem muitos são assim também. Tem gente que você vai lá na terapia, atende você e vai embora. Mas tem pessoas que se preocupam, que quer lutar pela sua dor e quer te tirar daí, né? São pessoas que verdadeiramente têm essa compaixão, essa empatia, pelo indivíduo. Então busque alguém, entendeu? Isso que ele falou é muito interessante. A forma de você ver a vida precisa ser mudada. A questão do comportamento, tem comportamentos que são adquiridos, e comportamento adquirido pode mudar, Você não nasceu com comportamento, o nosso comportamento ele é adquirido decorrer do nosso desenvolvimento humano. Então, a fase criança, adolescente, jovem, fase adulta. Só que tem pessoas que não cresceram em todas as áreas, foram bloqueados por ali. Então, assim, os traumas que você viveu lá atrás, os traumas que você viu lá atrás, as emoções fortes que você sentiu, que bloquearam você no decorrer desse desenvolvimento, é a ajuda de um psicanálise, é a ajuda de um psicólogo, de um comportamental, na área da psicanálise, que vai trabalhar com você nessas áreas desde lá de trás. Ele vai fazer uma análise daquilo, ele vai conhecer sua história para fazer uma análise da sua vida e te ajudar aí com algumas soluções para a sua vida, Médios? Perfeito. Agora, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra área de abordagem da psicologia, ela vai trabalhar a partir dos seus pensamentos. Porque, como já foi dito, os seus pensamentos, ele tem um poder enorme. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar sobre o efeito placebo. Por exemplo, é quando uma pessoa está doente, chega alguém e lhe oferece ali um remédio, lhe oferece uma bala e diz, esse aqui é o remédio para doença que você está neste momento. E sendo que, na verdade, é uma bala. Se a pessoa pegar aquela bala e acreditar que é o remédio, a pessoa vai se curar. Porque os pensamentos, ele tem esse poder. Tem esse poder controlador, influenciador sobre as nossas vidas, as nossas emoções e a nossa saúde mental. Como foi no caso do serial killer. Ele pensou, ele acreditou que estava sangrando, mas ele não estava. E o que aconteceu, ele acabou morrendo por simplesmente acreditar. Então eu te pergunto, no que você tem acreditado nas áreas da sua vida? Onde você tem permitido que os seus pensamentos chegassem? Você tem olhado a vida pela lupa a lupa do pessimismo? Ou você tem olhado pela lupa da positividade, da paz, da alegria? Uma curiosidade é que Eric Beck, o pai que criou essa abordagem da TCC, terapia cognitivo comportamental, trabalho em pensamento. Então, o pensamento ele tem poder sobre as nossas vidas. Só que houve uma pessoa que lá no sétimo ano antes de Cristo, por volta do sétimo ano antes de Cristo, e do 23º ano depois de Cristo, disse que guarda o teu coração,
porque dele Cuidar das é a fontes da vida. Isso. da vida. E o que significa ele guardar teu coração, guardar os seus pensamentos? Quando nós estamos guardando algo na geladeira, nós estamos tirando ele de um ambiente quente, de um ambiente ali onde vai estragar aquela comida. Da mesma forma tem que ser feito com os seus pensamentos, com o teu coração. Você tem que guardar ele de ambientes tóxicos, de ambientes ansiosos, de ambientes estressores. Existe uma analogia da garrafa de água. A garrafa de água, no farol, ela é vendida a R$ 2,50. Na loja, ela é vendida a R$ 10. No aeroporto, ela pode acabar sendo vendida por mais de R$ 20. Então, assim, esse problema essa garrafa de água é você. E o aeroporto, a loja e a rua são os ambientes. Nem sempre você é o problema, mas é o ambiente que você está. E dependendo do ambiente que você está, você vai ser valorizado ou você vai ser desprezado, menosprezado. Então, eu te pergunto mais uma vez, onde você tem cometido, onde você tem colocado o seu coração, onde você tem colocado seus pensamentos. Lembrando que são os pensamentos que vão ali manipular as suas emoções, manipular a forma que você reage, trazendo ali felicidade, bem-estar ou até mesmo doenças psicossomáticas. Né, Márcio? É isso aí. E o interessante é que isso que você falou aí sobre, eu repito sempre essa frase, né? Você precisa, quando a boca fala, os órgãos são sarados. Quando a boca não fala, os órgãos ficam doentes, né? Os órgãos vão falar, né, através de você. Então, o meu conselho é que você busque ajuda, busca verbalizar o que você está sentindo. Né? Porque tem pessoas que esperam a dor aumentar, porque a dor vai aumentando. Então, quanto mais você demora em buscar ajuda, o indivíduo sofre mais. Aí as doenças psicossomáticas vão aumentando. Estou com tanta dor de cabeça, aí vai no médico, não é nada, faz exame, não é nada, enxaqueca forte. Então, são várias coisas, vários sintomas que você pode sentir. Coceira na pele, vai fazer lá, no exame não deu nada. Então, são coisas que vão verbalizando, vão somatizando no seu corpo. Você precisa verbalizar os seus sentimentos, abrir, conversar, né? Converse com alguém que te ajude, né? Não é não, Médios? Com certeza. Mas lembrando, cuidado com os ambientes. Existem ambientes certos onde você É isso. vai poder abafar, e existem ambientes e pessoas que não merecem os seus pensamentos e o teu coração tão emocional. Desabafe, mas desabafe para as pessoas certas e nos lugares certos, não para qualquer um. Procura um profissional de saúde. Né? Existe uma frase que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Nunca chore diante das pessoas que não sabem o significado e valor das suas lágrimas. Ou seja, procure desabafar para as pessoas e os lugares certos. Não é qualquer um que merece ter os seus pensamentos, ter as suas emoções e ter o teu coração. Entendi. Não, eu tô olhando aqui acho que tá me ouvindo, Médios? Então, assim, Não, acho que é a Miriam, né, o Vanilza, ela falou, minha filha é diagnosticada com borderline e está tomando remédio há muito tempo e passa no psicólogo. Então, mas esse psicólogo também tem que trabalhar na área comportamental, né, tem que saber trabalhar, se precisa trabalhar na área da psicanálise com ela, depende do profissional, é isso que eu falei agora. Todo profissional, tem profissionais que trabalham só em uma área, só comportamental. Se talvez você vai procurar um profissional que ele vai falar assim, olha, eu só trabalho na área comportamental. Então ele não vai usar a psicanálise, ele não vai usar a neurociência, ele vai usar só a comportamental. Agora você precisa procurar alguém que trabalha também em outras áreas para poder tentar ajudar ela a a desencadear algumas prisões que pode estar na vida dela, que pode ter provocado essa síndrome de borderline, né, médicos? uma outra curiosidade que eu deveria ter citado antes é que existem pessoas que elas nascem com o biológico, uma tendência a ter depressão. Então,
Existem casos onde as pessoas, elas não são os ambientes, não são as situações da vida que vai acabar ali provocando, ali gerando a depressão. O próprio corpo dessa pessoa, ele não produz, a dopamina, né? É o neurotransmissor, a substância que está ligada ao prazer e à felicidade, não é? Prazer? Dopamina? Isso. Alegria, prazer. Tem muita gente que toma algumas coisas, né, para essa área aí, mas não trata o problema também, né? O importante é você tratar o seu problema. É isso que eu falo. E às vezes você precisa ter sempre alguém para você conversar e jogar para fora, né? Que às vezes as pessoas sofrem tanto que elas não buscam mais ajuda, né? Se acomodou ali naquele cantinho, naquela prisão, e não sai de lá de jeito nenhum. Gente, isso é tão sério que a dor, ela aprisiona uma pessoa durante anos, você não tem noção. Então, tem pessoas que estão aprisionadas há muitos anos atrás, mas não tratam a dor. E para não tocar na dor, elas procuram fugas, né, ou mecanismos de defesa para fugir dessa dor, porque elas não querem mais sentir a dor. Só que está lá ainda, né, no inconsciente, que pode somatizar, não foi tratada. Então, a fuga é melhor. Né? Eu não quero falar mais desse problema. Já estou cansado, me machuca, então ela evita, ela vê o problema na frente dela, alguém comenta, ela esquiva, né? Ela sai. Isso é um comportamento errado, né? Porque a gente precisa enfrentar as nossas dores, né? A gente precisa ter, porque quando eu enfrento a minha dor, eu sou livre dela. Eu posso não conseguir enfrentar sozinho, mas eu posso buscar ajuda profissional, né, ajuda de alguém, um mentor, alguém que está com você, e você pode sair dessa dor. Né? Falar da dor é você liberar o que está aí dentro, né? Tirar o que está aí dentro, né? O lixo, as coisas ruins, para que seja preenchido por coisas boas. Então, o psicólogo, ele tira de você, o psicanalista, o psicólogo, ele tira de você as coisas ruins de prisão, ele começa a colocar coisas ali dentro. Muitas vezes ele tira um tijolo que está lá embaixo e coloca outros tijolinhos, vai tirando, destruindo, desconstruindo algumas coisas que foram construídas, crenças erradas por parte de famílias, né, por parte de genitores, coisas que você sofreu lá atrás, para ser desconstruído, para reconstruir novamente. É isso que é o trabalho do psicólogo, ele reconstrói a sua vida. Né, Médios? Isso, te ajuda a reconstruir de uma forma mais positiva. Vale lembrar. Gente, eu quero... Que... Pode falar, Médios. Só para finalizar. Vale a pena ressaltar que o psicólogo não trata apenas pessoas que possuem transtornos, não são apenas para pessoas adoecidas. O psicólogo está ali também para sentar com você e te ajudar a desenvolver planos de autoconhecimento, passar a se conhecer, ressignificar a história de vida, desenvolver habilidade de comunicação, treinar suas habilidades de cidadania. Então, procure sim um profissional da psicologia, procure sim se autoconhecer, procure sim saber se você tem olhado a sua vida pela lupa pela lupa do pessimismo e procurar olhar pela lupa da positividade, claro. No nível, procure um equilíbrio. Existem sim problemas na nossa vida, mas isso não quer dizer que você apenas deve olhar só para eles, porque existem também as coisas boas, existem a felicidade, existe sim a positividade. É como aquelas histórias de fábula. Tem um problema ali naquela fábula, mas no final começaram a procurar qual é a moral da história. Ou seja, o que a gente pode tirar de bom desse problema. E outra coisa também que eu costumo falar muito, Médios, há muitas pessoas, às vezes, cuidam com excesso de outras pessoas e esquece dela. Você não pode esquecer de você. Você cuida com muito excesso de outras pessoas e acaba esquecendo de você. Aí você vai ficar doente. Né? Você não vai conseguir nem ajudar o outro depois. Então, primeiro você tem que olhar para você. Primeiro você tem que cuidar de você. Tem uma parte da Bíblia que eu uso que fala muito assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Acho que é o segundo mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, para que eu venha amar o próximo e cuidar do próximo. Porque se você esquecer de você e tá ali sempre ajudando o outro e não esquece de você, vai chegar uma hora que vai somatizar aí. Seu corpo vai gritar.
Então, assim, é tempo de buscar ajuda. Eu acho que foi uma live, né, com psicoeducação. Não foi a psicoterapia, mas foi a psicoeducação. É um ensinamento para que você possa buscar a psicoterapia mesmo. Fazer, buscar alguém, né, na área, alguém que você sente que tem que buscar, né? Porque todos nós temos. Eu também tenho alguém que eu busco, eu converso, e aí me faz muito bem. E eu converso muito com Deus também, né? Deus em primeiro lugar, mas eu creio que Deus usa pessoas profissionais da área também para nos ajudar, tanto médicos, psicólogos, em outras áreas que nos ajude também. Eu quero agradecer vocês que participaram da live, né, Médici? A Lânia, a Lista, a Sandra, né, o meu filhote aqui, discípulo de Lacerda, Moisés, o Cleiton, né, todos vocês que estão aí, a Licitar, Vital, se vocês puderem compartilhar essa live, gente, talvez tenham umas mães, pessoas que precisam de ouvir, tá bom? Aí compartilha com a gente o David, meu sobrinho, Deus abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Se eu esqueci de alguém, tá? A nossa live ia ser às 20 horas no Facebook, não deu certo, deu errado, acabou a energia, mas nós conseguimos fazer por aqui. Né? Muitas vezes, se a gente fosse daqueles que desistisse, tínhamos desistido, né, Médios? Mas eu aprendi uma coisa, nunca desista de você nem dos seus sonhos. Volte a sonhar. Tá? Um abraço para você. Me chamo Márcio Santos, eu tenho minha página oficial, né, Psicologia Márcio Santos. Também tem a minha página de Psicologia Oficial lá no Facebook, você pode entrar. E o Médios agora tem o Desenvolvimento e Empoderamento, né, Médios? Isso aí, Márcio. Tamo junto. Tá? A gente vai estar fazendo sempre alguns vídeos para divulgar o nosso trabalho e também para ajudar a sua vida, tá bom? Um abraço a todos que participaram, Médios, que você possa continuar sempre esse canal de bênção aí na vida das pessoas, podendo ajudar a vida das pessoas. Nós estamos juntos aí, sempre vamos trabalhar juntos, tá bom? Bom, tamo junto. Foi um prazer estar com você aqui, meu amigo. Bem, muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite, pessoal. Tá, boa noite para vocês, um abraço e até, se Deus quiser.